Olá pessoal, tudo bem? Sou o Fábio Lacerda, especialista em custos. Desde 1998 eu trabalho na precificação e na formação de preços dos meus próprios produtos. E hoje eu vou falar para vocês algumas dicas para precificar e custear os produtos. A primeira dica é: pare de procrastinar. Aquela velha frase: não tenho tempo para fazer isso, não tenho tempo para fazer aquilo, não tenho tempo para fazer o custo correto do meu produto, não tenho tempo para precificar o meu produto. Enfim, a máxima é a mesma: não tenho tempo. E eu vou contar para vocês uma verdade: o tempo é o mesmo, independente de raça, independente de língua, independente de nacionalidade, independente de posição social que você se encontra, o tempo é o mesmo. Bill Gates, Elon Musk, Rainha Elizabeth, todas essas pessoas têm as mesmas 24 horas que você e que eu. Porém, são pessoas que priorizaram algo em sua vida. São pessoas que escolheram algo diferente para a sua vida. O tempo, ele é o mesmo em qualquer lugar do universo. Pode parecer chegar alguém perto e falar para mim assim: Fábio, o tempo na China é contado diferente. Lá o calendário é diferente. Muito bem, o calendário lá é diferente mesmo. Porém, o método que se conta as horas, os dias, que é diferente. Mas o tempo, o espaço é o mesmo. Anoitece e amanhece no mesmo período, seja ele qual o método a ser utilizado. Então não adianta vir com essa desculpinha e dizer que eu não tenho tempo de fazer o custo correto do meu produto, que eu não tenho tempo de fazer o preço de venda do meu produto. É uma questão de escolha, é uma questão de prioridade. Eu priorizo, por exemplo, fazer o meu custo, fazer o preço do meu produto, do que ver o jogo da seleção brasileira de futebol, por exemplo, ou ver um jogo de futebol do meu time de coração. Nada de errado com isso. Futebol é uma alegria nacional, bacana, é envolvente, tranquilo, sem problema, nada de errado com o futebol. O problema é que você priorizou, ou seja, 2 horas do seu dia ali foram dedicadas, priorizadas para ver seu time favorito. Tempo é uma questão de escolha também. Eu escolho A em vez de B, ou eu não escolho B em vez de A. Né? Quem gosta de tomar uma cervejinha aí no final do dia, principalmente na sexta-feira, após o horário de expediente, né? Vai ali tomar com os amigos, fica ali 1h30, 2 horas na mesa de bar, sem nada de errado com isso, gente. Não estou aqui dizendo o que é errado, o que é certo. Não estou aqui para julgar o que é certo e o que é errado. Estou aqui para colocar para vocês que o tempo é a mesma coisa para todos. É uma questão de escolhas. Então eu escolho tomar uma cervejinha com meus amigos do que fazer o custo do meu produto, ficar até mais tarde na empresa, na sexta-feira, para formar, custear o meu produto corretamente. Então é uma questão de tempo. E tempo é uma questão de prioridade, uma questão de escolha. Então vamos deixar de lado essa não colocar na conta do tempo as nossas não escolhas, o que nós não priorizamos. Não podemos de forma alguma colocar aqui na conta do tempo. Não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, não tenho tempo para organizar a minha empresa, não tenho tempo de fazer os custos, de ver os números. Não ter tempo é uma questão de prioridade, é uma questão de escolha. Todos nós, seres humanos, têm a mesma quantidade de tempo e espaço. Além disso, é questão de escolha e prioridade. A segunda dica para vocês sobre a questão do custo da formação do preço de venda é que você deve conhecer realmente os custos, os números da sua empresa, os números do seu negócio. Porque o custo a gente faz uma projeção. O custo você faz no presente, mas você projeta o futuro naquele momento para você custear algo. Não é uma matemática 100% exata, mas é possível, importante, de extrema importante, você verificar esses números. Seja, a maioria deles são mensais, né? As contas que vêm são mensais, as contas fixas, por exemplo, aluguéis, salários, são mensais, né? E tem algumas contas que são semanais, quinzenais, enfim, não importa aqui o tempo, não importa aqui o vencimento, mas que você cheque. Algumas contas são anuais, mas que você cheque toda semana, cheque todo mês, né? O aluguel, eu coloquei no meu custo R$ 1.000
eu estou pagando os R$ 1.000, por exemplo. Não, eu coloquei no meu custo que o aluguel lá, o contrato está R$ 1.000. Só que eu pago R$ 1.000 mais R$ 150 de uma taxa de incêndio, por exemplo, uma taxa que o locatário colocou ali para mim pagar, e eu acabo pagando e aquela taxa extra não está embutida no meu custo. Não está embutido no meu preço de venda. E assim começa. Número após número, né? Você quer essa questão de salários, né? Você vai pagar o salário ali mensais dos seus funcionários, dos seus colaboradores, e você coloca ali todas as despesas, né? Todos os impostos ali, mas sempre às vezes tem aquela taxa extra, sempre tem alguma coisinha a mais, uma bonificação que você quer dar para um funcionário que foi exemplo naquela semana, e você acaba que às vezes promove ele com R$ 100, R$ 200, sei lá, e isso não vai para o custo. Essas bonificações, todas as taxas que é ali colocado, que incidem sobre os salários, por exemplo, não vai para o custo, às vezes, 100%. Por isso que você checa todo mês. Realmente você verifica o real, verifica o realizado do que foi proposto no custo, do que foi colocado como meta para aquele custo, para a formação de preço de venda. Uma outra dica, pessoal, é você saber o consumo do seu produto. Mas o que é saber o consumo do meu produto? Saber o que compõe aquele produto, o que está inserido naquele produto. Alguns itens são até fáceis de controlar, por exemplo, uma embalagem, né? Se você produzir 100 unidades daquele produto, você irá consumir 100 embalagens para aquele produto. E você é fácil de fazer a conta. Porém, até a embalagem ela tem seus percalços, né? Porque a gente tem que colocar o custo de descarte. Porque você compra 100 embalagens, talvez você não utilize as 100, você utilize 98, né? Duas se perde ali, vem uma estragada, você acaba não trocando com o fabricante, com o seu fornecedor, para não causar um desgaste por causa de uma única embalagem. Então é importante colocar um custo de descarte. O seu funcionário, o seu colaborador vai manusear ali as embalagens, pode estragar alguma, você vai, né, pode conversar com ele, até chamar a atenção e tal, mas você não vai discutir com ele ali por causa de uma embalagem, né? Você tem que colocar um valor de descarte, um valor que não pode ser muito alto, né? Porque senão seu custo, seu produto, seu preço de venda vai ficar inviável, você não estará no mercado, mas você também não pode colocar zero, porque vai acontecer. Qualquer empresa, seja ela pequena, seja ela grande, ela tem descarte, ela tem um custo de descarte. Não tem jeito. E ainda tem outros insumos mais complexos, né? Por exemplo, num pão francês na padaria. O quanto de fermento vai naquele pão, num pão francês, ou na massa que compõe, né? Um exemplo, um maceiro ali, dá para você fazer 100 pães. O quanto que existe de fermento ali naquele massa para fazer 100 pães? O quanto que existe de farinha? Tudo isso dá para ser medido, tudo isso dá para ser projetado e verificado se o projetado está sendo realizado. No meu caso, eu trabalho mais de 23 anos com a indústria de calçados, na minha própria empresa, tem alguns insumos que são um pouco diferentes. Eles são comprados em metro linear, por exemplo, couro sintético. Eles são comprados em metro linear, ou seja, tem 1,40 m de altura, mas o consumo dele é feito em metro quadrado. Então você tem que fazer uma regra de 3, uma conta simples, mas tem que fazer aquela conta. E você tem que colocar o percentual de descarte, porque você vai colocar ali em 1 m², eu consigo produzir, por exemplo, 3 pares de tênis. E você verifica se aquilo realmente está acontecendo. Porque pode ser que o operador da máquina ali não consiga fazer o aproveitamento correto do seu produto, do seu material. Pode ser que o seu custo, os 3 pares, realmente está fora da realidade, realmente não é aquilo. Você tem que verificar, talvez realmente você tem não dá 3 pares, dá 2 pares e meio ou 2 pares, por exemplo. São aparentemente coisa complexa, mas é simples. Muito simples mesmo. Porém, tem que dedicar um tempo, né? Como eu disse na dica anterior, temos que dedicar tempo em fazer o custo e precificar nossos produtos. Essa é mais uma dica. Conferir, saber o consumo do seu produto. O que realmente está embutido ali naquele produto. Seja ele qual produto for, seja ele um sapato, seja ele um tênis, seja ele um chinelo, seja ele um pão, né, francês da padaria, seja ele um telefone celular, seja ele uma mochila, seja ele um brinquedo, uma garrafa de água, né, seja ele o que for,
uma lâmpada que você vai produzir, você tem que realmente saber os insumos, a matéria-prima embutida naquele produto, para que você tenha uma boa precificação, que você não fique fora do mercado e que você não tenha prejuízo em fazer o custo de forma errônea. Uma outra dica, pessoal, é vocês saberem o potencial produtivo da sua empresa. Mas o que diabos é isso, Fábio? É você saber realmente quanto a sua empresa produz por um determinado período. Algumas empresas fazem isso por hora. Por hora eu produzo X pares, né? Eu produzo X produtos, né? X celulares, X cadeiras, né? Outros fazem por dia. Minha produção diária é X produtos, 100 carros, né? 100 portas, 100 computadores. Outras empresas fazem de forma como mensal. No mês eu produzo X produto, né? Por exemplo, 1000 bonecas. Eu produzo 1000 lâmpadas, produzo 500 guarda-roupa por mês. A pergunta que nós devemos fazer a todo momento, e a resposta não é uma resposta exata, é o quanto a minha empresa pode produzir. Hoje ela produz X, mas com a mesma quantidade de pessoas, com a mesma maquinário, com a mesma instalação, o mesmo local físico, ou seja, sem mudar nada. O quanto eu posso produzir? 1000 é o limite? 1000 é o máximo? 100 é o máximo? O número que você já tem hoje na sua empresa, você conhece esse número? Seja ele hora, seja ele dia, seja ele mensal ou anual, por exemplo. Quem trabalha com apartamentos, por exemplo, produzindo casas, trabalha anual. Eu faço 100 casas por ano, né? Eu faço tantos apartamentos por ano, né? Geralmente trabalho por ano. E assim, cada mercado tem o seu jeito de precificar e custear o produto. Independente da forma que você utiliza, se é diário, hora, ou mensal ou anual, mas você conhece esse número de fato. Ah, Fábio, mas o que eu tenho que fazer para conhecer esse número? Da onde eu tiro esse número? Eu ligo para o meu contador, eu ligo para uma pessoa que vai me orientar, me ajudar? Sim, você pode fazer tudo isso. Mas o importante, o principal, é você dedicar em descobrir esse número. Não é tarefa simples, não é tarefa fácil, mas também não é coisa muito complicada, mas depende de tempo, depende de dedicação, depende de prioridade, depende de escolha. Vou contar uma historinha para vocês. Para eu descobrir isso na minha empresa, hoje já tem alguns anos que eu trabalho em meta produtiva diária. Tentei até trabalhar por hora, mas não foi viável, ficou inviável a produção, não ficou. Trabalho diário, né? Um exemplo, 300 pares de produção diária. Eu encontrei uma maneira para mim, não sei se é a maneira viável para vocês, não sei se dá certo, tem algumas indústrias que dão, outras não, mas no meu caso deu muito certo. Eu comecei a bonificar as pessoas, o encarregado de produção, fui sugerindo para ele que ele aumentasse a meta, à medida que eu ia bonificando pelos aumentos de produtividade, sem perder a qualidade. E ali eu fui bonificando a pessoa, o colaborador, o gerente, o gestor da produção ali, fui bonificando ele. Ó, se você essa semana você conseguir produzir X pares, você ganhará uma bonificação de R$200 no final da semana. Se você, na semana que vem, você conseguir aumentar essa produção em 10%, eu consigo te dar um jantar com sua esposa no restaurante tal, por exemplo. Ia inventando moda, né? Fazendo e bonificando. Tentamos bonificar os colaboradores por inteiro. No nosso caso, não funcionou. As pessoas não são todas elas são motivadas por dinheiro, por exemplo, né? Uma coisa que nós descobrimos, né, que eu descobri muito dentro da minha empresa, que não são todas as pessoas que são motivadas por dinheiro. Fizemos de tudo. Se vocês cumprirem a meta semanal, receberão um café extra na sexta-feira com umas gratificações a mais. Não funcionou. Se vocês cumprirem a meta do mês aqui, a meta é X, se vocês cumprirem, cada um ganhará R$100 no seu salário extra. Não funcionou. Nós vamos dar, se vocês cumprirem a meta aqui produtiva, né, no caso mensal, nós vamos sortear um celular para vocês. Não funcionou.
Por que que nada eu fiz? E isso são os exemplos. Eu fiz várias tentativas e não funcionou. Por quê? Uma meta que se coloca muito longa, no meu caso, ela é mensal, é longa, né? Como eu produzo calçados diários, então se eu ponho uma meta mensal e o colaborador percebe que aquilo não será atingido já na metade do período, ele desanima, ele já não empenha em cumprir aquela meta. Outra coisa, quando a gente tentava beneficiar toda a equipe, todos os colaboradores, não funcionava. Porque muitas pessoas estavam ali, não, às vezes não pelo salário, não estava ali, eu não tinha aquela vibe de receber mais, de receber um aumento. Não, a pessoa estava ali trabalhando porque era às vezes até o emprego que ela tinha no momento, enfim, não deu certo. Nós tentamos muita coisa. Tentamos inúmeras maneiras de definir o potencial produtivo da empresa. Porque esse era um ponto de extrema importância para que eu pudesse custear e formar o preço de venda do meu produto. Saber realmente quanto minha empresa produz. E aí a gente fez muitas coisas, mas muitas. Eu lembrando alguns aqui. Ao longo de 23 anos fizemos muita coisa. E o que funcionou para mim, não quer dizer que funcionará para você, mas o que funcionou para mim para a minha empresa, foi eu bonificar apenas o gerente da produção, porque ele que coordena os outros. Então, ele é o chefe, ele é o centro. Se ele abraçar a ideia, ele conclama com os outros colaboradores a estar com ele. E é lógico, aquele que não está com ele, a gente vai ter que conversar, né? Vai ter que dialogar, de repente desligar da empresa, enfim, mas a grande maioria vai estar com o gerente. Porque se elas não estiverem com o gerente não é um bom gerente. Ele talvez precise ser mudado. E o gerente, em algumas empresas, pode ser você mesmo, o próprio empresário, o próprio empreendedor. Sim, é importante. Que eu fui gerente por muitos anos, não na minha própria produção. Hoje não sou mais, mas já fui muitos anos eu já fui. E quando eu sou o gerente, é mais fácil eu ter os números, eu estou mais em contato com as pessoas, eu estou mais de frente a frente ali diariamente. Mas aí voltando, o que deu certo para nós nós bonificamos o gerente com dinheiro. Só que não foi mensal. Se você cumprir a meta mensal de X pares, você receberá um extra de R$ 500. Não foi assim. Porque nós fizemos isso também e não funcionou. Fizemos por semana. Se você cumprir a meta aqui da semana, você receberá uma tarde, um dia no Hotel Fazenda com a sua família. Não funcionou. Por quê? Por que não funcionou semanal? Aquela mesma ideia do mensal. Se na quarta-feira ele vê que a meta não vai ser cumprida, ele já desiste. Aí não produz bem na quinta e nem na sexta. E o que nós fizemos então? Foi aí que eu descobri que a meta, no meu caso, deve ser diária. Diária. A gente dava uma bonificação extra, salário extra, tudo. Bonificação mesmo ali. Muita gente faz o contrário, né? Às vezes embute a bonificação no valor do salário. Não. No nosso caso já existiu o salário, nós vamos te dar você R$ 20, por exemplo, né? Um número fictício. R$ 20 por dia de cumprimento de meta. Quando nós conversamos com essa pessoa e o não cumprimento da meta você não recebe, lógico, você tem que fazer todo um organograma de regras, como é que funciona esse cumprimento da meta, e que você conhece a sua empresa melhor que eu, né? Mais fácil você... na minha empresa, eu falo na nossa porque eu tenho sócio, né? Mas na minha empresa, lá a gente colocou umas regras, cumprimento da meta dessa maneira, a questão de qualidade, né? Se não passar no controle de qualidade, não recebe a bonificação. Essas coisinhas, porque se você tem que bonificar, você tem que induzir a pessoa a produzir mais, mas sempre de olho na produção. Sempre de olho, né, tendo a regra, priorizar a qualidade do produto. Nunca deixar de priorizar a qualidade. Sem de extrema importância. E esse valor mensal, esse valor diário, eu fui aumentando ele. Se você produzir mais 20 pares, eu vou aumentar para X reais. E aí dava ele uma semana. E eu estava produzindo. Chegou um tempo que eu estava aumentando e eu vi que o gerente já estava numa situação assim de trabalho, já estava coisa
fora do normal, trabalhando às vezes até no horário de almoço, estava ali chamando os colaboradores, né, para trabalhar no horário de almoço, de ficar depois do horário, depois do expediente, e você não tinha nem tempo para conversar mais com o gerente, estava só produzindo, tentando... Não funciona. Ser humano nenhum aguenta esse tipo de pressão. O que eu fiz? Ali eu descobri o meu teto, não é a meta, o meu teto de produção. O que eu fiz? Ali eu peguei quantidade de pessoas, quantidade de colaboradores que existia naquela semana na empresa, dividi, né, pelos dias e dividi pelo número de a meta diária, eu dividi pelo número de pessoas. E aí eu descobri um grande número que fez total diferença na minha empresa, que é quantos pares, no meu caso, pares de calçados, um funcionário, um colaborador produz por dia. Então, se eu tenho esse valor, se eu tenho esse número em mente, né, um fictício, por exemplo, 50, 60 pares por colaborador, se você tiver 5 colaboradores, você terá um número de 6 vezes 5, de 300 pares dia. Facilita e muito o controle da sua produção, a gestão da sua produção, você estipular suas metas produtivas e daí você também custear o seu produto e fazer o seu preço de venda. Esse número é de extrema importância, de extrema valia. Agora, é claro que nem sempre tudo que funciona para mim vai funcionar para você. É claro que, no meu caso, eu nunca tive uma outra indústria a não ser calçados. Apesar que eu ajudei, elaborei custo, precifiquei produto de milhares e centenas de empresas. Muitos amigos meus que me pediam tal. Nunca foi um job isso para mim, foi mais um hobby, né? Gosto tanto dessa área de custear, de precificar, que eu fazia isso de coração tranquilo e aberto, sem querer nada em troca. Mas fiz de empresa fora de calçados, mas eu estou dando uma dica para vocês de como, né, como você pode encontrar esse número. Agora, a principal dica é, eu tenho que encontrar este número. Esse número chama qual é o potencial produtivo da minha empresa, seja ela por número de colaborador, seja ela por tempo, por semana, por hora, por dia, ou por mês, ou por ano, seja ela qual for a maneira, mas esse número ele é de extrema importância que a gente descubra. Um forte abraço a todos vocês, vamos viver.